Glória, glória a Deus, aleluia. Amado, querido, bendito Deus, estamos aqui mais uma vez na programação Deus Mostra a Sua Face. Deus mostra a sua face. São exatamente agora, 22 horas e 21 minutos, onde nós vamos dar uma breve palavra na programação Rádio Filho de Gil e falar aos nossos corações. E hoje falaremos em cima lá do profeta messiânico, no capítulo 53. Deus amado, querido, bendito Deus, obrigado por estarmos mais esse momento aqui falando da Tua palavra, Senhor, falando de se restaurar em nossas vidas, Pai. Obrigado por o Senhor conceder esse momento na programação da Rádio Filho de Gil, aos nossos ouvintes e ao nosso que nos acompanha na live. E já deixo a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Amém. Falamos hoje na programação Deus Mostra Sua Face, em cima da profecia messiânica do profeta Isaías, a qual ele profere falar do nosso Senhor Jesus Cristo e de sua aparência física, né? E aqui começamos assim, através da palavra de Deus, quem deu crédito à nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, algumas traduções, formosura, e orando nós para ele, e nenhuma aparência havia. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de homens, os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fazíamos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputarmos por aflito, ferido de Deus e oprimidos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelos seus caminhos. Mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade, de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Deus, da opressão e do juízo, foi tirado, e a quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, mesmo assim,
O Senhor agradou a Moelo, fazendo enfermar quanto a sua alma, se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, como conhecimento. O meu servo, o justo, o justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei à parte muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si os pecados de muitos e por os transgressores intercedeu. Aleluia. Pastor Aminadab Barbosa, grande abraço, meu irmão, saudade. Espero que esteja tudo bem em Cascavel. Obrigado. Deus continua abençoando o digno pastor e a família. Obrigado. Recebo e tomo posse. Como essa palavra fortalece o nosso ministério, pastor Aminadab. Fica conosco aí. Então, amado ouvinte da Rádio Filho de Deus Vivo, bom, amado pessoal que estão no Face aí conosco e que vão ver essa mensagem, o profeta messiânico Isaías, ele vem falando aqui da aparência de Cristo e do sofrimento ao qual Cristo ia sofrer lá na frente. O profeta messiânico Isaías foi que o mais profetizou da vinda de Cristo. Ele vinha profetizando ao povo de Israel a saber que havia um Messias. E mesmo assim o povo de Israel não se converteu ao cristianismo. Mas o profeta Zacarias, no capítulo 12, a partir do versículo 10, ele fala que naquele último momento, sofrendo ali, os últimos dias, a tribulação, o povo de Israel vai estar sofrendo, enquanto a igreja de Cristo vai estar no céu. Mas como isso, pastor? Porque na vinda de Cristo, na vinda do nosso Salvador, ele não fez acepção de pessoa, ele não fez acepção de povos, ele veio a resgate de todo aquele que se rendeu a ele. E o povo escolhido de Israel, ele não reconheceu e não reconhece o Messias, o Senhor Jesus Cristo, como Salvador. E muitos no YouTube vem chamando Cristo de porco. Vem chamando o Senhor Jesus Cristo de um Deus porco. Mas naquele grande dia, todo joelho se confessará e todas as bocas vai confessar que só Ele é digno de todo louvor. Não adianta fazer estudos sem base nenhuma, inventando, porque isso é anatema. Mas o Senhor Jesus Cristo, o povo de Israel vai reconhecer Ele no seu último momento, porque o profeta Zacarias, capítulo 12, a partir do versículo 10, fala sobre isso. Mas hoje eu não vim falar do profeta Zacarias. Hoje eu vim falar dessa passagem de Isaías 53. E já começa no primeiro versículo. Quem deu crédito à nossa pregação? Uma pergunta. Com o profeta Zacarias, o profeta messiânico Isaías fala. Quem deu crédito à nossa pregação? Conquanto Jesus seja o Messias, muitos rejeitaram e, portanto, ficaram sem salvação.
estão ficando sem salvação. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 16, mas nem todos obedeceram com o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? O apóstolo Paulo já vem falando sobre isso também. Louvado seja Cristo. No versículo 2, da parte A, como raiz de uma terra seca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como uma raiz de uma terra seca. O que quer dizer isso? Além da sua humilde origem humana, falência, Jesus veio à terra num período de grande aridez espiritual. E João Batista, que abriu o caminho para Jesus, que batizava em água, ele fala sobre isso. João Batista começa a despertar o povo para enxergar-se a Jesus. Pouco antes de Jesus começar o seu ministério na terra, e publicamente. Raiz. Jeremias, capítulo 17, do versículo 7 e 8, fala também sobre isso. E na parte B do versículo 2 de Isaías 53, ele fala: nenhuma beleza vimos para que o desejamos. A aparência de Cristo em figura humana, nenhuma beleza o povo ali estava vindo, na beleza física de Cristo. O Messias não teria grandeza terrestre, ele não teria grandeza terrestre. O Messias não teria grandeza humana na sua figura humana, não teria. Nem atrativo físico, porque se Deus mandasse ele com atrativo físico e beleza física, o povo ia idolatrar, como idolatra pregadores e como idolatra cantores. Deus não está nisso, não. E idolatra até política, como a minha esposa me deu uma cancha aqui. Bota políticos dentro, em cima do púlpito, falando de Deus. Que Deus vai na frente da política, querendo se candidatar através da palavra de Deus. Deus não está nisso. Devemos orar pela política, mas não fazer política em nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando, o Messias não teria grandeza terrestre e nem atrativo físico. Deus sempre contempla o caráter, a verdadeira, o caráter nosso. Deus contempla o coração verdadeiro, no místico, tentando agradar. Eu fico vendo em festividade, tenta agradar porque é pastores, porque está de frente do mal. Não, Deus não está disso não. Está disso não. Deus contempla o caráter, a santidade, a separação e a obediência da pessoa. E não primeiramente a sua condição social, financeira. Quem tem mais agrado. Quem tem mais, tem destaque. Deus não está nisso não. Social terrestre, nem sua beleza física. Não é questão que você pode ser bonito não, mas Deus não vê isso não. Deus vê o caráter e a santidade. Que é santidade? Separação. Ao invés de o povo de Israel ver Jesus como Messias, foi odiado e rejeitado pelos dirigentes da nação. Isso está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 57. Principalmente pelo líder eclesiástico Caifás. E hoje não é diferente não. Hoje está
na mesma coisa. E no versículo 3 do Isaías 53, parte B, homens de dores. A missão de Jesus envolveria muita dor, sofrimento, desagrado e pesar. Todos que seguiam Jesus, provavelmente, em espírito e verdade, terão sofrimento e frustração. Sofrimento e frustração de algum modo. Isso está lá em 2ª carta escrita ao povo de Coríntio, capítulo 11, do versículo 23. E no versículo 4 de Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O Novo Testamento cita esse versículo como referência ao ministério de Jesus na cura dos enfermos, tanto espiritualmente, tanto carnalmente falando, tanto físico como espiritualmente. O Messias sofreria o castigo que não era devido para nós. Ele tomou tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para nos livrar das nossas enfermidades e doenças, e não somente dos nossos pecados. Louvado seja. Oramos pelas curas físicas. Jesus levou a doença e a aflição que nos atinge, a qual nós não íamos aguentarmos. No versículo 5 de Isaías 53, na parte A, ferido pelas nossas transgressões, Cristo foi crucificado por nosso pecado e nossas culpas diante de Deus. Conferência Salmos 23, estrofe 16. Profeta Zacarias, capítulo 10, capítulo 12, versículo 10. Primeira carta escrita à igreja de Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Como nosso substituto, Jesus sofreu o castigo que merecíamos e pagou a penalidade dos nossos pecados, a penalidade de morte e morte de cruz. Isso está lá em Romanos, a igreja romana, capítulo 6, versículo 23. Lá a igreja de Colossenses, capítulo 2 e versículo 14, que fala assim: a cédula foi aniquilada, aquela cédula que acusava dia e noite, foi aniquilada na cruz. Que cédula? A lei. A lei que prevalecia só os poderosos. Aleluia. Por isso podemos ser perdoados por Deus e ter paz em Cristo Jesus. Conferência, lá carta dirigida ao apóstolo Paulo à igreja romana, capítulo 5 e do versículo 1. E no versículo 5, da parte B, em Isaías 53, pelas suas pisaduras fomos sarados. Essas curas referem-se à salvação, com todas as suas bênçãos espirituais e materiais. A doença e a enfermidade são consequência da queda adâmica e da atividade de Satanás no mundo. Para isso, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, se manifestou para desfazer a obra do diabo. E no versículo 6 de Isaías 53,
todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Todo ser humano, numa ocasião, outrora, no tempo passado, preferiu seguir seus próprios caminhos, como a gente andava em tempo outrora, nos nossos próprios caminhos. Egoísta e pecaminosos, a obediência do mandamento do justo de Deus. A gente desviava do mandamento justo de Deus. Todo ser humano era culpado. E, portanto, precisava da morte de Cristo em nosso lugar. Porque nós não íamos aguentarmos. E no versículo 7 de Isaías 53, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Jesus suportou com paciência e de modo voluntário o sofrimento em nosso lugar. Aleluia. E no versículo 9 de Isaías 53, sua sepultura foi com os ímpios. Sua sepultura foi com os ímpios. A sua sepultura foi com os ímpios. Essa frase significa que Jesus morreria ao lado dos ímpios e que os soldados romanos pretendiam sepultar do lado dos dois criminosos. Só pensavam. Profecia diz, foi sepultado ao túmulo do rico, mas ele foi sepultado ao túmulo do rico. Isso está lá em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27, no versículo 57 ao 60, Arimateias foi lá e resgatou. Aleluia, glória a Deus. E lembrando bem que um criminoso se confessou e foi salvo no último momento. Muitos falam que foi do lado, o criminoso que estava do lado direito. Mas a Bíblia não diz qual foi o lado que ele estava. Depois você lê lá. Então não inventamos nada, né? Aleluia. E no versículo 10, de Isaías 53, ao Senhor agradou moê-lo. O Senhor agradou moê-lo. Foi da vontade de Deus poderoso, Deus Pai, que seu Filho fosse enviado à terra para morrer na cruz em favor do mundo perdido, da humanidade perdido, porque Deus sempre confiou em nós que sempre há um escape para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, que ainda estão em dúvida. O momento é esse agora. Ei, você que nunca aceitou Jesus Cristo, o que está afastado, desviado, afastado do seu caminho, que acha que não tem mais jeito para uma palavra contradizente sobre a sua vida. Talvez muitas vezes a palavra que vem de cima do altar, que é para pregar a palavra viva, eficaz e jorrar água abundante e eficaz, jorra acusações e apontamento. Mas agora, nesse momento, você que está aí assistindo e você que está ouvindo, ouvinte da rádio Filho de Deus Vivo, que tocou no seu coração agora, se foi tocado agora no seu coração, ouvinte da rádio Filho de Deus Vivo, e que está assistindo a live, que vai assistir, se foi tocado, você que está afastado, ou você que nunca teve encontro, através dessa palavra que não é do pastor Jorge Nunes, é do trono de Deus, e é da Escritura Sagrada, se sentiu no coração, levanta a tua mão. Você que ainda não teve encontro, levante a tua mão e receba Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Repete comigo: eu
diga seu nome, receba o Senhor Jesus Cristo como o meu único, suficiente Salvador e Bispo da minha alma. Eu, diga seu nome, aceito o Senhor Jesus Cristo e prometo ouvir a sua voz e prometo estar adentrando num tempo de adoração para ouvir a sua palavra, não a do homem. Senhor, diga seu nome, venha ao meu encontro, salva a mim e minha família, porque eu estou me rendendo a ti, diga seu nome. Agora aguarde um momento que eu vou orar. Amado Deus, querido Pai, quem for aceitar, Pai, está levantando sua mão agora. Escreva o nome dele no livro da vida, pelo teu nome, Senhor, e que ele seja cuidado sob o porteiro que está abrindo o aprisco agora, para adentrar e contar pasto verdezante e ser cuidado por sumo pastor, que é o teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora você que está afastado do caminho do Senhor, levanta tua mão comigo. Pai, aí está sua ovelha que está afastado do teu caminho. Por algum momento, fato, circunstância, alguns deslizes que cometeu, Pai. Eu não quero saber qual é, Pai, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor acalenta essa ovelha que se afastou, que levantou sua mão do seu aprisco. Abre a porteira, porteiro, para que ela entre de novo, porque hoje tem festa no céu. Aquele que estava perdido foi achado. Aquele que estava morto se reviveu. E é o grande anel botaram no dedo agora, como no casamento sendo reatado, em nome de Jesus. Amém. Então essa foi a palavra que Deus me deste. Eu chegando agora do culto da União Feminina, da congregação da Assembleia de Deus, aqui em Magalhães Baixo, e chegando agora, e como eu tenho compromisso com a Rádio Filho de Deus Vivo também, eu não poderia deixar de dar a palavra. E aí a programação Deus Mostra a Sua Face. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e durma um sonho espiritual com o nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. A paz do Senhor, pastor André Menezes, grande baixa. A paz do Senhor, meu irmão Gilmar Ferreira. Que Deus abençoe. A paz do Senhor, pastor Minadab, em nome de Jesus. A paz do Senhor, Marisete Ramos Curte. Grande abraço, dou um abraço aí no Genésio, no presbítero Genésio. A paz do Senhor, minha esposa, Diaconisa Vandete Nunes, em nome de Jesus, e a paz do Senhor a todos que vão ouvir e ver essa live, em nome de Jesus, e ouvintes filhos da Rádio Filho de Deus Vivo. Fique na paz do Senhor e Deus abençoe a todos. Amém, ô glória. Amém.